dia a todos. Eu queria aproveitar a oportunidade e apresentar para vocês a equipe da Vedacity que veio trabalhar na EI hoje. Coautor do trabalho, o arquiteto Alain. Ele me ajudou, nós fizemos o trabalho juntos. Você pode dar uma... Alan, super conhecido, trabalha no mercado do Rio de Janeiro há muito tempo. A Bruna, do Trade, que também participou da elaboração do trabalho. O Anderson, gerente regional de projetos. E a Denise, gerente da distribuição da Vedacity. Tá? O trabalho que eu vou mostrar para vocês, mostrar não, né? Nós vamos fazer juntos, é mais ou menos um compilado do que aconteceu aqui ontem e hoje. Vamos fazer um overview do que aconteceu ontem. Vocês tiveram um intensivão de projeto. Sirene, Camila e Thaís falaram tudo o que vocês poderiam ter de dúvidas, fizeram uma imersão em projetos. Os demais colegas falaram de sistemas e produtos de impermeabilização. Outro intensivão. O Jorge falou de manta asfáltica, eu estou falando dos que eu me lembrei mais, os que me chamaram mais a atenção. O Francisco falou de injeção e tantos outros, né, falando de membrana, de manta. Então, eu fiquei meio sem assunto, né? Fazendo o segundo dia é grave. Eu tive que me virar de ontem para hoje para buscar argumento aqui para fazer hoje. Então, eu vou falar sobre mercado. Nós vamos falar um pouco de dinheiro, que foi muito legal, que foi a primeira parte dos meus colegas que apresentaram. De falar um pouco de mercado mesmo, como o mercado está se comportando, o que as construtoras estão fazendo para superar a recessão, quais são as modalidades, falar um pouco de digitalização de canteiro de obra. Esse tipo de assunto, ele é interessante para nós que vivemos de construção civil. Então, eu e os meus concorrentes, porque os meus concorrentes, aliás, não são os que estão aqui. Aqui são amigos de interesses conflitantes, né? Na realidade, o meu grande desafio, quando eu digo meu, é do mercado, é aumentar o número de metros quadrados impermeabilizados. Esse é o desafio. Então, na realidade, o meu grande concorrente é o telhado, né? Que serve para pouquíssima coisa, e tira áreas de áreas que poderiam, e tiram locais em áreas que poderiam ser impermeabilizados. Tá? Então, vamos começar aqui a influência das mudanças construtivas na impermeabilização. Objetivo, né? Os trabalhos os tradicionais têm começo, meio e fim, objetivo, desenvolvimento e conclusão, e a gente vai mais ou menos nessa linha. Tá? Eu vou mostrar as mudanças no mercado de construção civil que estão acontecendo agora, por conta da recessão. Eu estou tirando a palavra crise do meu dicionário. Cada vez que eu falo em crise, eu fico mais triste e menos estimulado para ir para o trabalho. Então, nós vamos mostrar o que a recessão está fazendo com o mercado de construção civil, pelo menos os efeitos mais aparentes. Desempenho do sistema. É lógico, quando muda a arquitetura, mudam as construções, o desempenho dos sistemas de impermeabilização, eles mudam também. Ontem, outra vez, os colegas debateram demais e esmiuçaram norma de desempenho. É lógico, eu vou ter edificações, estruturas mais delgadas, eu vou ter pilares mais delgados, eu vou ter outro tipo de área para ser impermeabilizada. O produto precisa dar no couro, desculpa o termo chulo. Eu vou ter que ter desempenhos, produtos que compõem sistemas de 20, 25 e 30 anos, de acordo com a norma de desempenho, quando eles forem protegidos. Tá? Vou ter que ter sistemas que tenham 8, 10 e 12 anos quando eles forem expostos. Então, é por aí que a gente vai, quando a gente falar de desempenho de sistema. Isso já foi dito ontem também, a exaustão, graças a Deus, né? Que a gente teve bastante tempo para debater esse tipo de coisa. E vamos fazer um spoilerzinho entre lajes impermeabilizadas e telhado, para vocês terem noção do que o telhado é pernicioso, na minha observação, numa edificação. Tá? Vai chegar a hora dele, a gente vai falando dele. Primeira mudança de mercado, vocês vão observar que os lançamentos diminuíram muito esses últimos 3 anos. Para vocês terem uma ideia, o estoque de apartamentos no Brasil nunca teve tão baixo. O nosso estoque de apartamentos são de 11 meses, nós costumamos trabalhar com 18, 19 meses. Isso dá em torno de 120 mil unidades disponíveis. É baixíssimo. Então, essa reviravolta que a gente está tendo, devagar, de aquecimento de mercado, é muito mais por conta de reposição de um estoque inercial do que realmente uma retomada de economia. Tá? Mas ele está acontecendo. Qual o primeiro reflexo? O preço do metro quadrado continua igual.
O construtor continua tendo seus custos, continua tendo o seu markup. Se vocês pegarem o preço do metro quadrado, ele não cai. Ele se mantém estável, de acordo com padrões inflacionários, padrões de mercado, o preço do metro quadrado é igual. O que diminuiu? O metro quadrado dos apartamentos. Hoje, nós tínhamos apartamentos lançamentos, mansão, 200, 300 metros quadrados. O apelo continua, mansão, 40 metros quadrados. Os apartamentos estão tão pequenos que, para o sol entrar, a gente tem que sair. O cara tem que escolher quando ele vai no banheiro, ele não sabe se ele entra de frente ou já entra de costa. Então, depende realmente do que vai acontecer. Então, o número do metro quadrado dos apartamentos diminuiu muito para eu aproveitar a utilização do terreno. Tá? É esse o objetivo. Isso tem motivo também, tudo tem um porquê, né? Principalmente nas ciências exatas. A engenharia é uma ciência que não admite adjetivo, então a engenharia civil ela é muito apoiada em termos objetivos. Na maioria das nossas questões tem um porquê. Tá? Então, nós vamos dar uma olhadinha neles também. Essas são mudanças de hábito de consumo. Quando eu entro em crise, em recessão, eu vou mudando os meus hábitos de costume. Vamos dar uma puxada lá para trás na história do Brasil. Eu vou pegar São Paulo, eu sou paulista, né? Rio de Janeiro eu acho o máximo, tal, mas eu nasci em São Paulo, vou pegar alguns exemplos de São Paulo. Nós tivemos uma imigração muito forte da colônia japonesa. Então, quando eles vinham para o Brasil, eles escolheram um bairro, hoje é o bairro da Liberdade, é o bairro japonês, e várias famílias e várias pessoas que se conheciam ocasionalmente ou não, moravam no mesmo ambiente. Os espanhóis e os italianos escolheram o Brás e a Moca. Quem não tem essa piada na mente quando se fala de paulista? Que categoria, meu! Isso vem da Moca. A mesma cultura se formou. Não havia dinheiro suficiente, então os amigos... Obrigado. Ok. Bom, melhorou, né? Aqui. Os amigos e familiares moravam juntos na mesma casa. O que nós fizemos isso? Nós demos um nome bacana para ele, porque isso não é tão bacana quanto parece. O nome disso daqui bacana é co-living. Co-living é uma forma de moradia no qual os moradores, geralmente inquilinos, eu acho que ficou pior, hein? Mas, bom, vamos lá. O co-living é uma forma de moradia no qual os moradores, geralmente inquilinos, residência para alugar. Já está entrando a ação da construtora. Não faço mais imóvel para vender, faço imóvel para alugar. Tá? Tem um quarto exclusivo para si na casa, mas divide as demais áreas, como cozinha, varanda, quintal, em alguns casos, até o banheiro. As plantas, minúsculas, e moram 5 pessoas. Eles não constituem uma família. Não quer dizer que aquele rapaz é casado com aquela moça, ou aquela moça é casada com aquela moça, ou esse rapaz com esse. Não quer dizer isso. Quer dizer que eles moram ocasionalmente no mesmo ambiente. Qual é o impacto? Se quiser dar durante o bate-papo, se vocês quiserem fazer um ping-pong, eu não me incomodo. Se depois faltar 5, 10 minutos, não vai ser isso. Então, se alguém quiser dar algum pitaco na hora que eu estiver fazendo, pode dar, não tem problema nenhum. Tá bom? E quando eles vão usando a mesma área útil, o que acontece com a impermeabilização? Eu perco área, eu perco banheiro, eu perco áreas internas, eu perco áreas comuns. Então, o número de metros quadrados de impermeabilização cai junto com essas mudanças de hábitos de consumo e mudanças dos hábitos construtivos. Mais uma vez, a arquitetura muda, a impermeabilização muda. Tá? Não vou entrar e falar de sistemas, isso já foi dito, então eu não vou voltar no samba de uma nota só. Eu estou falando de outras coisas, tá? Vamos para frente. Coworking. A Vedacity aqui, de Janeiro, se usa de um coworking. É um grande salão, vários salões. Poxa, eu acho que o outro estava melhor, viu? Aqui? Esse aqui? Melhorou? Bom, coworking. A Vedacity, aqui no Rio de Janeiro, trabalha com coworking. É um tipo de modalidade que também você para com os lançamentos de edifícios comerciais. Você põe junto várias pessoas, várias empresas no mesmo ambiente, podendo juntar sem número de negócios diferentes.
Apelo positivo, network. Você acaba convivendo com demais cabeças, com cabeças diferentes e fazendo trocas de experiências que podem ser extremamente positivas. As salas de reuniões são comunitárias, então esse fica o ambiente de trabalho. Não vou dizer para vocês que é ótimo, maravilhoso, mas posso garantir que você faz network e que tem uma economia brusca, porque eu estou vivendo isso na VedaCity. Todos os nossos escritórios regionais passaram para coworking. Então, a redução é na ponta do lápis. Como é que a impermeabilização reflete? Menos áreas. Tudo vai refletindo para você impermeabilizar menos. Por isso que os concorrentes não são aqueles que eu já citei. O concorrente é onde é que eu consigo aumentar o número de metros quadrados impermeabilizados. A norma de desempenho ajuda, tá? Porque você vai buscando áreas realmente que são necessárias e onde você esquecia delas. Novo conceito de moradia. Minha Casa Minha Vida, ela é de 2009. Tá? Esse programa foi criado em 2009 com o grande desafio. Reduzir o déficit habitacional no país. Naquela época era 6,9 milhões de metros quadrados de déficit habitacional, falta de moradia. E o que o programa fez? Em 2021 deve fechar com 7,7 milhões de déficit habitacional. Foi um grande avanço, mas não cumpre. Não cumpre por quê? Porque o governo não tem dinheiro. Minha Casa Minha Vida está fadada a acabar. O índice de indexação muda de ITR para IPCA. Quando isso ocorre, a renda mínima passa de R$ 1.800, que é hoje, para R$ 7.000, nas faixas 2 e 3. O primeiro impacto é a redução das primeiras mensalidades. Reduz a quase 30%. O segundo impacto é que IPCA ligado à inflação. E a TR não. Então, se houver um repique de inflação, você vai ter uma inadimplência muito grande. Esse programa chegou, o Jordi pode me ajudar se você quiser, esse programa chegou em 2011, 2012, a 113 bilhões de investimentos do governo. Hoje, não deve fechar o ano com 22 bilhões. Tá? Então, o governo deve vir com outro programa, que deve se chamar Aproxima. Mas essa era a grande sacada social. Se falou muito em hábitos, em medidas sociais para alavancar a construção civil. Essa era a saída. Grande programa, mas com um custo governamental muito grande, porque o subsídio era pesado. Então, você não cria renda suficiente para bancar esse tipo de programa. Tá legal? Eu botei aqui o padrão MRV, porque o começo desse programa Minha Casa Minha Vida era péssimo. Eram casas minúsculas, de qualidade discutível, impermeabilização não passava nem no esquadro. A MRV foi levando esse conceito para cima, principalmente de especificações de impermeabilização. A Caixa Econômica Federal tem um quadro de especificações. Na sua grande maioria, argamassa, polimérica e mantas asfálticas, mas mantém o telhado. Então, nós estamos tentando uma ação junto com a Caixa Econômica Federal, para sensibilizar a retirada de telhados. Isso nós vamos ver lá no fim da apresentação. Tá? Então, essa era a grande saída. O primeiro conceito da Minha Casa Minha Vida era baixa renda, casa para, vou usar um termo grosseiro, mas casa para pobre, porém de péssima qualidade. O conceito vem mudando. Hoje, o conceito da Minha Casa Minha Vida já apresenta algum padrão de qualidade. Eu vou dar o perfil hoje de quem mora na Minha Casa Minha Vida. Família. Esposa, marido, 2 filhos. Apartamentos de até 230, 240 mil metros, 230, 240 mil reais, com grande financiamento e grande subsídio. Jordi, se eu der alguma escorregada aqui, você me corrige. Tem liberdade total, você é o especialista. Tá? Então, oi? 47, 50 metros quadrados. Então, vamos lá. Aqui a gente fechou Minha Casa Minha Vida. Esse é um overview de Minha Casa Minha Vida. Tá? Esse gráfico, é lógico que eu não vou dar números aqui. Nós temos meia hora de convívio. Eu preciso aproveitar a nossa convivência ao máximo. Mas ele vem caindo. Os lançamentos de médio e alto padrão diminuíram muito. Eu gosto muito de usar manchete de jornal, quando eu tenho essa oportunidade
de falar numa associação tão importante quanto essa, porque se eu começar a dar números aqui que não refletem a realidade, eu dou fonte de tudo. Aí não fica legal. Tá? Então, eles diminuíram muito, mas eu não poderia quantificar em quantos. Mas aqui está a estratégia. Estratégia é uma palavra militar, né? Eu uso estratégia para ganhar uma guerra, tá? Eu tenho estratégia e tenho tático. A partir de uma estratégia que eu ponho o meu exército na rua para dar o tático. Então, em nova estratégia, construtora ergue imóvel só para alugar em vez de vender. Isso daqui é Folha de São Paulo. Então, não é o que eu acho, é o que está acontecendo. Não é em São Paulo, é no Brasil. De que maneira? Mantém o preço do metro quadrado e diminui as áreas. Então, o que você tem como resultado? Você tem esse tipo de resultado aqui. Os juros baixaram. Olha, essa chamada é interessantíssima, eu acho o máximo essa chamada. Os juros baixaram. Agora é hora de investir e ganhar. Só faltou ele complementar, e ganhar dinheiro. Porque o brasileiro é uma nação assim estranha, de alguns hábitos. Quando você sempre pergunta para alguém, você trabalha para ganhar dinheiro? A resposta é não. Como não? Como não? Não é só para ganhar dinheiro, mas eu trabalho para ganhar dinheiro sim. E aqui faltou essa palavrinha mágica. Olha, os juros baixaram. Quando eu tenho um produto para morar de 40 metros quadrados de área útil, uma vaga, academia, piscina, lavanderia, dá um endereço próximo a uma estação do metrô. O que eu fiz? Eu liguei para lá. R$12 mil o metro quadrado. 12 mil. Tinham apartamentos mais baixos, de 10 mil, 9 mil, mas o top de linha chegava a 12 mil. O que a construtora... Isso aqui não é uma guerra, hein? Quando eu falo a construtora, porque eu estaria fazendo a mesma coisa. Tá? Se o perfil de mercado é esse, é construir. O que a construtora está fazendo é chamar um investidor para esse tipo, não é para moradia, porque 40 metros quadrados, R$480 mil, uau, é para investidor. Aí eu consigo pegar aluguéis que remuneram o meu investimento. Se eu vou no mercado financeiro, ele não me paga o que eu faço de investimento. Os juros estão muito baixos. Aqui não, aqui eu consigo. Tá? Então, essas são a mudança que eu vim trazer para vocês, só para a gente refletir um pouco juntos, porque eu fico refletindo muito nisso, né? Porque isso tem impacto direto no meu negócio. Eu impermeabilizo menos. Então, de que maneira isso me atinge? E é isso que está acontecendo no mercado. Tá? Retrofit. Também, sempre, o apelo econômico, sempre com um apelo de arquitetura e engenharia. Quando eu vou para as obras de retrofit, eu consigo mudar completamente um edifício. A gente tem casos em São Paulo de hospitais. Bruna, aquele hospital que nós vimos era na Vila Mariana, né? Que foi a Engeform que fez. A Engeform é uma construtora de ponta em São Paulo, especialista em hospitais. Ela fez um retrofit que já estava até com a Bitse. Ela transformou um prédio residencial em hospital. Ela economizou 50% do investimento inicial. É esse o tipo de economia que o retrofit faz. Entra a impermeabilização? Entra, lógico que entra. De que tipo? De todos aqueles que vocês viram ontem. A manta asfáltica, a argamassa poliméricas, os selantes, as fachadas, etc, etc, etc. Então, o retrofit acaba sendo um big de um mercado também. O meu colega Renato, que me antecedeu, ele montou um verdadeiro case de um retrofit que ele fez, um trabalho muito bacana, e era um retrofit. Então, ele aproveitou todo o entulho, moeu, refez de novo. Retrofit é uma palavra também para países que passam por recessão. Tá? Trouxe o Maracanã só para fazer uma graça, né? Aqui no Rio de Janeiro, então, trouxe... Oi? 5-0. O pessoal está dando tchau assim hoje. Né? Bom, então aqui é o retrofit do Maracanã, big do investimento, mas e se fosse fazer outro? Ia custar o dobro. O retrofit do Maracanã custou 3 bilhões, 4 bilhões. Sim, mas se fosse fazer outro estado, eram 6. Né? Então, essa é o comparativo. Com certeza, teve recuperação de estrutura, teve ímper, teve projeto, aí teve tudo. Tá? É assim que o retrofit funciona, mais ou menos. Eu vou mudar um pouco bruscamente de assunto, mas não é não. Porque ontem eu fiz algumas mudanças no trabalho, em vista do que os meus colegas apresentaram, para falar um pouco de ímper também. Eu vi alguns números, e esses números, essa pesquisa foi feita por nós, pelo departamento de B2B
da Vedacity, né, o qual eu gerencio. Então, nós fizemos uma coisa mais ou menos assim, boca de urna, como na eleição. O eleitor sai da urna e você pergunta, em quem você votou? Aí ele fala, X. Quem você votou? Y. Z. Então, ela não tem um aprofundamento científico. Nós que fizemos. Nós pegamos os nossos clientes e começamos. Onde dói? Onde dói na Imper? Então, estava lá, fachada, esquadria, Imper, os itens que mais dão problemas em obra. Imper era o terceiro ou quarto, tá? Para não falar que era o primeiro, porque eu joguei a favor da gente, tá bom? Não, era o terceiro, quarto. E aí os nossos clientes foram falando, projeto, execução, materiais, e foram divagando, né? E falando onde doía na impermeabilização. E é exatamente o que os projetistas falaram hoje. Projeto ganha disparado. Por quê? Porque esse item projeto não quer dizer projeto sem qualidade. A Camila falou nisso. E fez um trabalho magnífico a respeito disso. Quer dizer, falta de projeto. Ou, de vez em quando o projetista ainda não está extremamente maduro para fazer. Porque, infelizmente, é assim que funciona. Eu não posso virar um projetista de Imper do dia para a noite. Eu acabo confundindo sistemas que deveriam ter uma resistência mecânica, estou chutando qualquer uma, vou chutar uma manta asfáltica, de 400 newtons, um filme de uma membrana que tem 120. Opa, espera aí. Como você especifica os dois materiais tão distintos para o mesmo lugar? O que te levou a isso? Será que foi a influência comercial dos fabricantes? Nós, os fabricantes. Será que eu fiz um trabalho tão bacana com os projetistas de primeira viagem, a induzi-lo a especificar materiais errados para a área correta? Então, o que está acontecendo aqui nesses 40, esse número tão grande, é falta de projeto e projeto errado. Especificação de material errado. Tá? Aí vamos pular para o segundo, execução. Tinha uma máxima, né, dos mais veteranos, que um produto mais ou menos na mão de um bom executor, né, Daniel? Era um chavão isso, né, no jargão. Produto mais ou menos na mão de um bom executor, de uma empresa de engenharia de impermeabilização, vai funcionar muito bem. Produto maravilhoso na mão de um mau aplicador ou de uma empresa não especializada no que faz, não vai dar sucesso nunca. Então, a execução também não quer dizer que esse número grande muitas vezes passa por parte da escolha da construtora. Qual foi o critério que a construtora usou para escolher o seu executor? Foi preço. Foi retiradas de itens do projeto da impermeabilização para conseguir fechar a obra. Qual foi o critério? Muitas vezes a construtora induz o erro. E aí o executor fica sem muita margem de manobra para poder fazer um bom trabalho. Materiais, 18%. Tá? Então, materiais também, só 10%? Tá bom. Então, vai a linha dos materiais também, 18%, é um número que impacta nas principais causas de insucesso de Imper. A construtora também tem os seus fatores, 10%. Um concreto com resistência baixa, teste de aderência da regularização mal feito, liberar as fachadas enquanto o serviço de impermeabilização ainda está ocorrendo. Então, a construtora também tem sua parcela. Como eles que responderam à pesquisa, boca direta, né, boca de urna, linha direta com o perguntante, eles só ficaram com 10%. Eu penso que esse número pode ser maior. Tá? Então, esse número nós tiramos de pesquisas feitas com os nossos clientes. Custo de impermeabilização. Os colegas falaram nisso demais. A norma de desempenho, por causa dos custos de manutenção, custo de refazimento. Cuidado com situações milagrosas para recuperar a impermeabilização, porque você não vai fugir disso. Muitas vezes você não consegue identificar o problema se você não abrir o doente. O doente chega no doutor e fala, dói aqui, dói ali. Aí você fala, não, então eu vou botar um band-aid por cima. Não, eu tenho que abrir. Eu tenho que ver a causa, senão eu trato a consequência, o problema fica lá. André, não é mais ou menos isso? Só dá um positivo. Bom, enfim... Bom, é por causa disso daqui, porque o custo inicial de uma obra de Imper versus o custo total da obra fica em torno de 1% a 2%. É um custo alto? Lógico que é, porque o pessoal que trabalha na área comercial conhece o teorema de Pareto. Trabalha com isso só todo dia. Então, se você vai para o teorema de Pareto e joga lá a impermeabilização, nós somos curva A. Porque o que envolve a gente são
revestimentos do mais alto custo, gesso, pintura e proteção da estrutura. Então, nós somos caros mesmos, porque o nosso serviço é de alta responsabilidade, tem que ser bem feito, com o maior critério possível, seguindo normas de desempenho, normas de produto, projeto. Para sair desse número, quando as coisas não vão bem, e você tem um custo de manutenção das áreas afetadas versus o custo da obra, quando você tem que refazer a impermeabilização, esse número pode chegar de 4% a 6%. Esse número não é tirado da cartola. Ontem um colega apresentou aqui um trabalho que ele mostrou uma obra, que eu conheço a obra que ele mostrou, o Jorge da Draico. Ele mostrou a obra do Albert Einstein. Essa obra foi refeita, então, só que os prédios são iguaizinhos. Esse número foi tirado da obra, do refazimento do Albert Einstein. Custou de 1% a 2%, a impermeabilização original, que não é um custo ínfimo, ele custou de 4% a 6% o refazimento. Estou dando a fonte para vocês, e o colega mostrou ontem aqui. Jorge, não foi isso que você mostrou? Positivo, olha o dedão dele lá, positivo. Vamos em frente. Arquitetura e fonte de energia sustentável. O que eu mais escutava no passado não muito recente, é: o petróleo vai acabar. O petróleo vai acabar. O barril do petróleo vai a $200. O que aconteceu no mês passado, 2 ou 3 navios que transportavam petróleo no Estreito de Hormuz, navios iranianos, eles foram apreendidos. A OPEP toda esperava um repique de 70 para pelo menos $140 o preço do barril de petróleo. O que aconteceu? Nada. Porque os cavaleiros do Apocalipse, que falavam que o petróleo ia acabar, eles não contavam com o carro elétrico, não contavam com energia eólica e não contavam com energia solar. Então, o petróleo, vamos nos acalmar, vai sobrar. E enquanto o asfalto sobrar, os asfálticos vão ter um apelo de uso muito grande. Tá? Então, vamos seguir. Agora, vamos falar um pouquinho, porque eu escolhi esse tema de energia sustentável, falei do carro elétrico, falei de eólica, falei de energia solar. Vamos vir para cá. O que atrapalha a instalação? Os módulos voltaicos, eles precisam de espaço para ser colocado. Eu não estou falando de custo. Eu não sou um projetista de energia solar. Então, não poderia afirmar com vocês, categoricamente, se sai mais barato colocar energia solar numa laje ou num telhado. Barato. Segurança nem se fala. Como é que eu vou me empinar num telhado para colocar os módulos? Qual é o aproveitamento da minha carga de energia solar se ela não estiver devidamente instalada? Então, o telhado me atrapalha pra caramba. Eu vi aqui muitas fotos de helipontos, e vi os helicópteros rondando os helipontos e tal. Vamos pensar, vou correr, vamos pensar na hora de um sinistro. Quem não conviveu, pelos jornais, é lógico, pelo amor de Deus, com incêndio, onde é que o helicóptero vai pousar? Se eu tiver um telhado, já morreu 15. Vamos pensar na segunda estratégia, mas cada mageiro que nos chega, já morreu 20. Uau, para. Telhado não é só uma questão de estética, porque ele é horroroso mesmo. Ele é uma questão de segurança nas edificações. É uma questão de aproveitamento de espaço. Que construtor que não quer aproveitar a sua cobertura e fazer uma big de uma piscina, uma churrasqueira? Uma área de lazer? Legal? Então, esse daqui é o vilão da história. Horroroso e impede que eu use o espaço. Como é que eu faço essa limpeza? Essa calha toda entupida, chove, transborda, me vai para debaixo do telhado. Eu não tenho uma impermeabilização preventiva de subcobertura, vazamento. Então, por favor, projetistas, arquitetos, construtores, tirem o telhado das suas edificações. Tá? Isso daqui é horroroso. Manutenção, chuva de granizo. Essa senhora, debaixo do telhado da casa dela, parece um queijo suíço. E é exatamente isso que acontece. Se eu tenho uma laje impermeabilizada com proteção mecânica, eu tenho a sobrevida dessa área por muito mais tempo. Bacana? Vamos em frente. Mínimo de risco, inclusive vidas humanas. Tal. Isso é pré-histórico. As telhas se deslocam de lugar, e eu perco espaço para fazer, por exemplo, um telhado verde, uma cobertura verde, aproveitando muito mais o espaço. Tá? Dei uma alternativa, existem várias, de aproveitamento de espaço. Aí eu coloquei uma manta asfáltica aluminizada, é uma das, existem várias, e o tipo de manutenção que o telhado te dá. E a norma de desempenho deixa isso passando mais ou menos de lado. Tá?
Aqui está a instalação dos módulos voltaicos. Energia solar. Olha a dificuldade do telhado. Como é que eu vou aproveitar essa área? Então, isso daí é um atentado contra a energia sustentável. Legal? Eu peguei um case da Vedacity, é lógico que eu trabalho na Vedacity, não ia trazer de uma outra empresa, nem teria acesso. Então, eu trouxe uma substituição de telhado que nós fizemos pela Vedacity. Pegamos esse condomínio, são 8 prédios, todos com telhado, nós recuperamos todos e deixamos com áreas aproveitáveis. A necessidade surgiu dos moradores. Os moradores solicitaram a área para aproveitamento e fecharam a obra com um parceiro nosso em São Paulo, nós refizemos tudo. E utilizamos manta asfáltica. Vocês estão vendo molhado ali porque foi feito primeiro um teste de Holiday Detector e depois foi feito um teste de lâmina d'água. E a proteção com manta asfáltica para impermeabilização da área. Tá? Isso vai vir a proteção ainda mecânica para aproveitamento da mesma. Bom, vamos concluir, porque eu estou nos meus últimos 5 minutos, já fui avisado. Então, vamos dar a conclusão, vamos unir os pontos. O que nós tivemos a oportunidade de conversar hoje? Sobre hábitos de consumo que influenciam diretamente os nossos negócios. Quais os rumos da construção civil no país? No momento, vai ser aquilo que nós mostramos mesmo. É o que temos para hoje. Com a retomada, com a queda do desemprego, a retomada dos negócios, essas áreas vão aumentar. Mas, no momento, o nosso palacete terá 40 metros quadrados. Tá? A tendência de energias sustentáveis, falamos do carro elétrico, da energia eólica, da energia solar, e como os telhados impactam negativamente nas áreas de segurança, aproveitamento de área e aproveitamento de energia. E falamos de telhados e coberturas verdes por cima, porque teríamos muito tempo para debater o assunto e o nosso tempo é exíguo. Vamos lá? Para reduzir desperdícios durante a obra, todos os colegas falaram nisso. Eu acelero uma startup nesse item, que chama Net Resíduos. Então, se vocês tiverem interesse de conhecer um pouco mais, stand da Vedacity, após o término dos nossos trabalhos, eu posso falar um pouquinho mais da Net Resíduo para vocês. É uma startup que só cuida disso, é acelerada por nós. E temos também a ConstruCode para aumentar a digitalização do canteiro de obra. Nós somos realmente, na construção civil, não é só no Brasil, não, no mundo, é uma área pouco digitalizada. Nós só ganhamos em nível de digitalização no Brasil da caça e da pesca. Vejam vocês. A gente só ganha, depois da composição do PIB, que a construção civil já chegou a ser 9,8% do PIB, hoje é 3,5%, a gente só ganha da caça e da pesca. Então, nós temos uma startup acelerada por nós também, a ConstruCode, que fica à disposição de vocês também. Lá no stand a gente pode conversar um pouquinho. A edificação vai ter que ganhar qualidade, mas com preços acessíveis. Esse é o nosso desafio. E eu estou indo para o meu penúltimo slide, porque eu já fui avisado que o meu tempo acabou, então estou de parabéns, acabei em cima. Aqui estão os nossos contatos. O meu nome, Rolando Infante Filho, eu sou gerente nacional B2B da Vedacity. Está meu e-mail, o número do meu telefone, do Alan também, que atende o mercado local aqui. Alan.araújo, Parari, Pororó, o fixo e o celular. E agradeço demais a atenção de vocês. Muito obrigado.